eu tô ouvindo. Boa noite, cravo da noite. Como é que você está? Nossa, que desafio aí a gente conseguir fazer essa live, hein? Não é? É um tema um pouquinho polêmico, né? Pra gente às vezes discutir. Com certeza. Eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo. E tá tudo bem. Vambora que tá dando certo. Pelo menos tá ouvindo. Isso, perfeito. Então, gente. Antônio Carlos, eu já me apresentei. Eu gostaria muito que... Porque a gente é ao contrário. O Antônio Carlos que tá me entrevistando. Mas eu... Esse é muito cara de Thaís. Mas eu queria que você se apresentasse. Claro, pra quem não te tudo conhece. Bem. Tá. Então, eu sou Antônio Carlos, filho da Nícia e da Ana. Um homem que carrega um menino dentro de mim, tentando dar voz a esse menino, acolher esse menino, e isso tem sido o meu norte, seja onde eu estiver, né? E seja usando as ferramentas que eu tiver, eu acompanho sempre esse menino, sempre me acompanha. Esse menino faz parte de mim. Então, eu espero que essa live seja leve como uma criança, apesar de ser um tema muito desafiador, né? Porque desafia atores. E eu fico pensando aqui, né? Já quando você escolheu esse tema, eu fiquei para falar sobre traumas transgeracionais, a sexualidade da mulher colonizada. Eu fiquei muito encantado, né? Pensar que esse tema partiu de estudos que a gente tem feito nos últimos meses, né? No processo de decolonização, de desconstrução, de busca por um saber que foi perdido, de busca por um saber que foi negado, de busca por um saber que nos foi roubado, que foi estuprado, que foi arrancado de nós. Então, pensar nisso é muito importante. E já que eu estou conduzindo, eu gostaria de ouvir de você, Thaís, um pouquinho assim, como você pesquisou, o que você tem de interessante aí para nós, para falar sobre traumas transgeracionais, o que é isso, como um leigo pode entender isso, como a gente pode discutir isso, seja na academia, seja nos consultórios, seja na vida, seja na roda de amigos, num samba com cerveja, como a gente pode levar esse assunto para os quatro cantos do mundo, para o céu, para o inferno e para qualquer outro lugar que a gente possa ter voz e semear todo esse saber, né? O que você acha aí? Fala um pouquinho. Então, eu acho muito interessante a gente partir das nossas vivências, né? Partir da nossa história. E quando a gente fala de traumas transgeracionais, eu sempre gosto de trazer essa fala mais simplificada para que todo mundo consiga entender que isso é uma coisa leve também. E quando a gente fala de trauma, a gente passa por um episódio de estresse, onde o nosso corpo ele tende a ter reações neuroquímicas de defesa, que nessas reações podem ser tanto a fuga, o ataque ou o congelamento, quando esse sistema nervoso central ele não consegue fazer nenhuma dessas duas reações, que seria tanto de fuga, ou então o de defesa ou ataque. A gente ataca para poder se defender. E nesse sentido, num trauma transgeracional, o que acontece? Um ancestral nosso pode ter sido nossos pais ou nossos avós, nossos bisavós. No caso de nós, enquanto pessoas pretas, nossos tataravós escravizados. Eles passaram por situações de estresse onde houveram reações neuroquímicas em resposta àquele episódio. E essas reações, elas são passadas para a gente através da epigenética. Não seria uma passagem genética, mas sim, como é que eu posso explicar? Transmissões, neurotransmissões que seriam ativadas ou desativadas de acordo com aquela situação. E às vezes, o que acontece? A gente acaba generalizando e enxergando todas as situações como situações traumáticas, principalmente em pessoas pretas.
que sempre tiveram que estar em estado de alerta constante, porque viviam eminente risco de vida. Os nossos ancestrais, enquanto pessoas pretas, eles viviam: amanhã eu vou morrer, ou eu morro de apanhar, ou eu morro de fome, ou eu morro nesse parto, no caso das mulheres, ou eu morro de banzo, eu morro de tristeza. Então viviam-se o quê? Em um risco iminente de perder essa vida. Então gera respostas neuroquímicas, hormonais, nesse corpo, onde eu começo sempre a sentir esse trauma. E o que acontece? Quando eu tenho os meus descendentes, eles têm uma maior sensibilidade a ser retraumatizado, porque eles já carregam nessa comunicação de transmissão neuroquímica essa marca desse estresse, essa marca desse trauma. Então, às vezes, eu posso ser muito mais fácil ser eu ficar traumatizada e ter uma reação parecida com os meus ancestrais. Ou eu carrego sintomas no meu corpo. Geralmente a gente vê muitas pessoas com problemas de pele. Eu posso falar a partir da minha família, por exemplo, o meu pai tem problemas seríssimos de pele, que diz muito sobre essa defesa desse organismo. A família do meu pai tem uma série de problemas de intestino. Isso também a gente carrega em sentido de sintomas, porque foi a maneira que essa família, a maneira que esse clã teve de sobreviver. E também eu posso carregar em comportamentos. Às vezes eu posso sempre reagir de uma forma violenta. Eu não sei muito bem controlar essa minha raiva. Então eu vou acabar agindo de uma forma violenta às situações onde eu me sinto ameaçada, onde eu sinto que minha vida é ameaçada, ou então onde eu sinto que minha voz, que a minha expressão seja ameaçada. Eu acabo agindo de uma forma agressiva. E essa agressividade não bem trabalhada, eu acabo destruindo tudo que está à minha volta, que vira uma violência. Faz sentido, Antônio Carlos? Porque tu não está me vendo. Não estou te vendo, mas estou ouvindo muito bem. A Thaísa disse que a sua fala está valendo nota no curso, tá? Então, estou aqui dando checklist e avaliando. Mas brincadeiras à parte, eu queria fazer algumas pontuações e, primeiramente, eu acho brilhante, é isso mesmo, as doenças, os traumas, algumas repetições, né, padrões de repetição dentro de uma estrutura familiar é muito comum. Mas eu acho que a gente pode pegar emprestado alguns conceitos da biologia também, né? Por exemplo, por que toda célula tumoral tende a funcionar do mesmo jeito? Por que toda célula neuronal tende a funcionar de jeitos específicos e parecidos, com os mesmos mecanismos, com as mesmas estratégias e por aí vai? Por que um corpo tende a ter o mesmo comportamento, né? A gente olhando por um viés da biologia, a gente vê um padrão de repetição no corpo. Ou seja, esse padrão de repetição tem a ver com um processo evolutivo, com um processo de evolução e adaptação ao meio em que o sujeito está também, né? A partir disso, quando a gente pensa nesse corpo que recebe estímulos e se desenvolve no meio em que vive, a gente pode contextualizar isso numa prática mais psíquica também, né? Porque, por exemplo, porque ontem eu fiz um teste muito interessante. Eu estava aqui na casa e a gente tem uns gatinhos de rua que a gente cuida, e aí eu botei no celular um som de gato. E aí a mãe do gatinho virou uma fera, ficou desesperada e foi atrás dos gatinhos. E por que eu estou falando isso? Porque ativou ali nela um instinto, ativou ali nela memórias instintivas de cuidado, de proteção da cria dela. E o que isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui agora? Todo gato tende a agir parecido ou igual, porque é instintivo. E aí, quando a gente para olhar sobre os traumas transgeracionais, o que acontece? Uma repetição que foi construída de forma psíquica, de forma biológica, e que tende a trazer padrões muito parecidos, né? E que são os traumas transgeracionais, ou seja, que acontecem de gerações em gerações, né? E aí, pensando num corpo preto que é levado a uma extrema violência, é levado a uma extrema agressão, uma extrema rejeição,
a uma extrema escravização daquele corpo, o que a gente precisa pensar? As memórias adoecedoras, as memórias escravagistas vão ficar impregnadas no psiquismo e na biologia dessas pessoas que foram escravizadas, que foram marginalizadas, que sofreram agressões de todos os tipos, né? Sim. O que você acha disso? Sim, por isso que eu quis trazer esse tema dessa sexualidade das mulheres colonizadas. Para a gente também não fechar só o tema para mulheres pretas, mas entender que toda essa memória, esse trauma histórico traz essa carga para essa sexualidade dessas mulheres. Principalmente para essas mulheres pretas, que elas acabam performando um lugar de uma hipersexualização por conta dessas memórias. Porque se a gente for olhar como um mecanismo psíquico de sobrevivência, eu ter um filho de pele mais clara é uma sobrevivência para esse meu filho. E isso vai interferir diretamente nessa minha relação com quem eu busco para parceiro sexual. E se há um vínculo verdadeiro com esse parceiro, ou se há um interesse realmente de sobrevivência e não um vínculo afetivo. Muito legal, concordo plenamente. E você já parou para pensar, Thaís, sobre o lugar do corpo da mulher preta como ou da mulher, mas principalmente da mulher preta, como um corpo animalizado? Porque, por exemplo, a gente tem aí a indústria da carne, a gente tem a indústria do leite, a gente aí tem várias indústrias que consomem, procriam animais e cuidam de animais muito grotescas e muito duras. Já parou para pensar que o corpo da mulher, ele sofre tantas agressões da mulher, e principalmente da mulher preta, tantas agressões como um corpo de um animal que também não deveria sofrer as agressões, né? A questão da anestesia no parto, a questão dos cuidados, a questão da atenção básica para essas mulheres. Como essas mulheres elas podem administrar o vínculo sexual delas, a sua própria sexualidade, se o corpo delas não são vistos como uma obtenção, como um templo, como a nossa ancestralidade vê, como um lugar de cuidado, um lugar sagrado, e sim como um lugar de dor, um lugar de satisfação, de prazer e um lugar de anulação. Como você enxerga isso? Como a gente pode discutir isso aqui nesse espaço que a gente está? Eu acho que esse corpo da mulher, posso falar do meu recorte, que é da mulher preta, é esse corpo que é visto como coisificado, né? Nós somos vistas como aquele objeto que a todo momento vai satisfazer o outro, mas nunca vai ser satisfeito. Como se até para as nossas relações a gente tivesse que dar muito mais do que a gente pode receber. Porque se aquele parceiro afetivo está com você, é porque você está merecendo muito. Ele já está com você, o fato de você ser escolhida para um relacionamento. Então, nesse sentido, já existe essa baixa estima dessa mulher. E toda essa relação que desde muito pequena, tem mulheres que desenvolvem o corpo muito cedo. Ela já com 13 anos, com 12 anos, ela já é hipersexualizada e começa a ter vergonha desse próprio corpo. Ela começa a querer esconder esse corpo porque ela não quer ser vista como um objeto. E ela nega essa sexualidade, que não é só uma sexualidade do ato sexual, mas sexualidade como uma entrega e abertura à vida. É a formação de vínculo, formação de afetos, é como eu quero receber e dar amor, não só o ato sexual. E eu vejo isso enquanto uma mulher preta que constantemente, nós também nos colocamos nessa situação de objetos porque nós compramos essa crença, porque é um lugar que nos foi colocado para ser aceita. Eu tenho que satisfazer o outro para eu ser aceita. Eu tenho que performar um sexo pornográfico porque é isso que esperam de mim. E eu não consigo dar conta de não suprir essa necessidade do outro. Porque a gente tem que entender que no período escravocrata, essas mulheres pretas, elas sempre satisfaziam os desejos dos outros. Elas satisfaziam os desejos dos seus patrões, dos escravizadores. Elas satisfaziam os desejos da sua própria comunidade também, preta, que estava ali, em ajudar. Então, a todo momento, essa mulher preta sempre teve
com esse corpo, que é um corpo também que trabalha, que cria filho dos outros e não cria os próprios filhos para satisfazer o outro e nunca olha para os seus próprios desejos. Às vezes essa mulher preta, quando ela se coloca num relacionamento, ela sempre se coloca como mãe e não consegue se colocar como parceira, porque ela só sabe ser mãe. Ou ela é a mãe, ou ela é a puta da cama. São os dois papéis que são impostos. São os papéis sociais que colocaram pra gente assumir. Ou você vai ser aquela mulher que satisfaz o seu parceiro na cama plenamente, e qualquer pessoa. Ou você é aquela mulher que vai ser mãe, que vai ser a cuidadora. Mas nas duas relações onde nós somos colocadas, a gente sempre acaba sozinha. Acho que consegui responder. Nossa, muito bem. Eu fico tendo cuidados e pudores de posicionar e acrescentar, porque é muito o seu lugar de fala, né? Mas eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando e tentando fazer um recorte e fazendo o link, eu queria pensar junto com você, na verdade, né? A mulher preta africana e a mulher indígena, né? O quanto que, por exemplo, se você for em África, ou se você for ver vídeos de mulheres africanas, seja de qual parte da África, do continente africano for, a gente vê uma corporeidade, né? Um corpo em movimento, um corpo que dança, um corpo que se comunica com os deuses ou com as forças maiores através da dança, e um corpo que não é sexualizado, né? Quando a gente pensa em mulheres indígenas, principalmente no passado, mulheres totalmente seminuas ou nuas e sem a sexualização daqueles corpos indígenas ali através das aldeias. O que você acha que começou? Qual foi o processo? Ou como a gente pode discutir e pensar nisso aqui, de em que momento esses corpos que eram sagrados, corpos em movimento para os deuses, passaram a ser instrumento de dor, instrumento de estupro, instrumento de outras formas de manifestação de dor ali, né? Eu queria pensar nisso. E é muito comum a gente ouvir também assim, minha avó foi pegando laço, né? Minha bisavó foi pegando laço. E o quanto que laço é isso, né? Foi laço ou foi a mordaça? Essa tataravó, essa avó indígena africana, ela foi presa? Ou ela... Que contos bonitos são esses que a gente ouve na escola, né, da mulher que se encantou pelo português e aí se apaixonou e aí viveram felizes para frente, para sempre e para frente, né? A vontade aqui de xingar e falar a porra toda, mas eu tenho que ter poder. Mas porque se indigna muito, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho e pensasse junto aqui nesse corpo feliz e nesse corpo que dança para os deuses, e nesse corpo que passa a ser instrumento de trabalho escravo, e um corpo que passa a ser sexualizado e também demonizado, né? E a imagem, uma beleza, uma forma de estar, de se apresentar ao mundo que também foi marginalizada, né? O que você pensa disso? Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que entender o processo de colonização. A visão eurocentrada de mundo... Vamos lá, gente. A Europa, eles escondiam esse corpo. Esse corpo, ele era todo fechado. Não se via esse corpo. E até a religião, no caso católica, o sexo, ele só servia para procriação. Essa mulher, ela seria sagrada nesse sentido de, não, você só serve para gerar um filho. Então, esse corpo não era visto, esse corpo não era tocado, esse corpo não era admirado como um instrumento. Como um instrumento para a gente louvar a nossa ancestralidade. Não era visto como essa imagem e semelhança do divino, mas esse divino que habita dentro de nós. Esse corpo que dança, ele está reverenciando toda uma ancestralidade, tudo aquilo que é divino. Porque nós somos parte desse divino. Nós somos feitos de matéria. Então há esse choque cultural. E nesse choque cultural,
tudo aquilo que eu estranho, principalmente aos olhos eurocentrados, aquilo que era estranho, esse corpo que dança, esse corpo que se mexe, esse corpo que, segundo Reich, não estaria encouraçado, eu não consigo suportar porque eu não dou conta. Então, tudo aquilo que eu não dou conta, eu rejeito. Então, toda essa corporeidade africana, essa corporeidade indígena, ela foi rejeitada e marginalizada porque aos olhos eurocêntricos era estranho. Eu não consigo lidar com isso, até porque eu não consigo lidar com o meu corpo, eu sou só razão. Se eu não consigo lidar com o meu corpo, como é que eu vou conseguir lidar com a corporeidade do outro? Então, já que eu não consigo lidar, eu mato aquilo que eu não dou conta. É difícil matar a gente porque nós somos resistentes. Mas eu discrimino, eu segrego, eu tento apagar. E nesse processo vem um apagamento histórico que nós sofremos. Nós perdemos referências históricas da nossa própria cultura, porque os nossos ancestrais foram morrendo e muito desses saberes não foram repassados, até essa própria relação com o corpo. Sobon Fussomé traz no livro Espírito da Intimidade que as mulheres andavam com o busto à mostra, com os seios à mostra, e ninguém falava fio, gostosa, ou que ela era maluca, porque ela estava com os seios à mostra. Porque para a tribo da onde ela cresceu, era normal e não existia essa visão hipersexualizada. Tem muitas pessoas que dizem que tudo que é proibido é mais gostoso. Esse corpo europeu, que era extremamente escondido, que era todo tapado, onde não se via pequena parte desse busto, quando esses europeus eles se deparam com corpos que são vistos, que são compartilhados, há esse estranhamento. E acha que como esse direito de poder usufruir desse corpo, porque não está no mesmo nível de humanidade, porque aquelas pessoas têm essa liberdade de mostrarem seus corpos e mostrarem aquilo que são, porque também está muito ligado a isso. Quando a gente mostra o nosso corpo, não estou falando para a gente ficar andando pelado, gente, mas quando a gente tem essa capacidade de se despir, a gente mostra aquilo que a gente é com autenticidade. Porque a roupa também representa uma máscara social. E esses povos originários, eles não tinham esse artifício das máscaras sociais que na Europa existia. Então acho que vem muito nesse lugar. Eles se achavam nesse direito de violentar e tomar esse corpo. Porque também eram pessoas que tinham essa inocência, não porque era inocente, de acreditar no outro, porque era comum àquela comunidade. Aquelas civilizações existia um vínculo de confiança, coisa que não existia nas civilizações dominadoras. Vínculo. Eu estou aqui pensando. Pode falar. Desculpa, pode falar. Ok. Eu estou aqui pensando quando você fala isso. Na relação do corpo com a felicidade, né? Porque, por exemplo, o sexo aqui no Ocidente é uma penetração do pênis na vagina, a goza e pronto, acabou, e foda-se tudo, né? E quando a gente vai pensar numa sexualidade ancestral, a gente vê toda uma relação, né? Quando você descreve no livro da Sobon Fussomé, a intimidade relacional, a intimidade sexual é uma intimidade muito profunda, né? E por que eu estou falando isso? Porque há uma redução do prazer, há uma redução da manifestação e dos ganhos sensoriais, emocionais e psíquicos quando a gente pensa na sexualidade colonizada também. Porque um corpo que dança, uma mulher que reconhece o próprio corpo através da dança, através da manifestação do toque, do autocuidado, de quem ela é, dos cuidados, por exemplo, da ginecologia natural, dos cuidados que a mulher ancestral tem, né? Ela já é potência por dominar o próprio prazer e a própria sexualidade também, né? E aí quando a gente pensa num contexto histórico e num contexto
eurocentrado, o que a gente vê? Mulheres que resumem o prazer, ou mulheres que são ensinadas a ter prazer ou a viver o prazer na relação sexual somente com o companheiro ou a companheira, dependendo do desejo daquela mulher, né? E aí a gente precisa pensar que um corpo que acha que a única fonte de desejo precisa ser dado por uma outra pessoa se limita no próprio prazer, né? Se limita na própria força, né? E a mulher passa a ser depósito do desejo do homem, que quando termina o que tem que terminar, a mulher é como se fosse esquecida, colocada de lado, né? Então a gente precisa pensar aqui também numa relação das mulheres ancestrais que tinha domínio sobre a sexualidade, domínio sobre o alto prazer, sobre quem elas são, para com relação às mulheres que são negadas, que são reprimidas, que é desenvolvido habilidades nelas que impossibilitam elas de ser quem elas são, porque senão elas vão ganhar adjetivos e nomes não muito adequados na sociedade, né? Aqui eu penso agora também em um dos primeiros livros da obra de Sandor Ferenczi, que é um psicanalista sensacional, que ele diz que o homem, todo homem tem ejaculação precoce. Por quê? Porque todo homem, por si só, sente prazer de uma maneira muito prática. Óbvio, aqui, fazendo um recorte, eu não estou aqui pensando no homem que também é objetificado, que também o corpo dele é usado como máquina, principalmente um homem preto e por aí vai, mas eu estou aqui dizendo sobre a desvantagem que o homem tem na relação com a mulher, porque a mulher, para sentir prazer, ela precisa de uma multifatorial processo para viver o orgasmo, para viver as sensações que ela precisa viver ali naquele momento. O homem não, sabe? O homem é muito simples, então o homem ele já tem uma desvantagem, ou já tem uma ejaculação precoce, vamos dizer assim, como o Ferenczi pontua, perante a mulher. Então eu fico pensando e me questionando, isso aqui são apenas provocações, que a masculinidade das figuras masculinas são tão frágeis que eles precisam diminuir a potência da mulher para poder dizer que eles estão com poder, que eles são faludos, que eles dão conta, que eles mandam naqueles corpos, que eles dominam aqueles corpos, que eles teoricamente acham que dão prazer para esses corpos e que essas mulheres só vão sentir prazer se tiver eles ao lado delas, né? E o quanto que o processo da sexualidade, a mulher também precisa viver um processo de decolonização. A mulher precisa viver um processo de decolonização, de entender o corpo dela e a relação ancestral com o corpo, para que ela busque outras fontes de prazer, né? Porque quando uma mulher reduz a sua sexualidade, ao seu prazer, a uma figura masculina, uma figura específica ou feminina, ou seja lá qual for, ela está dizendo: eu sou incapaz de sentir prazer sozinha. Mas como é que eu penso nisso e como é que eu construo a felicidade a partir disso? Primeiro, entendendo que o seu corpo tem várias possibilidades, né? Não sei o que você acha disso. O que você acha disso? Assim, primeiro a gente tem que ter esse autoconhecimento de entender o que seu corpo está querendo te dizer. E não só em relação aos prazeres, mas aos desprazeres também. Entender quais reações você sente com determinados estímulos. A gente fala muito sobre meditação, mas essa meditação de você ficar paradinho ali é boa, mas medite todo o tempo. Você estar em uma constante vigilância daquilo que você está sentindo com cada coisa. O que você sente quando você acorda? Você acorda e quando você respira, você sente a sua respiração, você sente prazer em respirar, você sente prazer em estar vivo. Quando você interage com as pessoas, o que você sente? Porque nisso você já vai saber o que te dá prazer e aquilo que não te dá. Então, a gente tem que estar, primeiro ponto, esse autoconhecimento é essa autopercepção do seu corpo em determinados ambientes, em determinados momentos, horas do dia, atividades que você pratica. Isso também já vai te dar essa autoconfiança de entender que você é a protagonista.
E você que faz esses movimentos no seu corpo, esses estímulos, e o quanto que aquele estímulo vai influenciar em você ou não. É a intimidade. Outro ponto também, a gente tem, quando a gente fala também dos traumas transgeracionais, relacionado ao sexo, eu quero fazer bem esse recorte, porque como que suas ancestrais transavam? Porque muitas das vezes você vai reproduzir uma sexualidade, um sexo, o ato sexual parecido com o que elas reproduziam. Se elas não conseguiam ter esse ato de entrega, de vínculo, provavelmente, não é regra, você também vai ter essa dificuldade. Porque quando aparece aquele estímulo de sexo, aquele estímulo sexual, o seu corpo já pode começar a interpretar como algo que te gera risco. Também entender esse tipo de intimidade com o seu corpo é interessante. Será que às vezes aquele toque, principalmente em crianças que foram abusadas, o toque no joelho, gente, é extremamente estressor. E quando uma pessoa, como essa criança vai ser abusada, geralmente pega essa criança e coloca numa posição mais alta e toca no joelho dela. Então, até entender esse toque que você pode fazer em você mesmo, esse toque que vem do outro, como é agressivo para você. Então, nesse contexto, é legal a gente entender o nosso corpo, a nossa intimidade, as nossas potências e como que eu estou gozando essa vida com outros estímulos e não só com o estímulo sexual. Entender como que as minhas ancestrais, elas transavam, ouvir as histórias das minhas ancestrais, se realmente para elas chegavam a esse ápice do orgasmo ou não, porque tem mulheres que nunca chegaram. É legal a gente observar isso e entender que eu preciso me tocar. E esse toque não é um toque só de masturbação, mas um toque para eu entender os meus processos no meu corpo. Entender quando que meu corpo está mais tenso, quando que ele está mais relaxado. O meu ciclo menstrual, que aí também a gente pode falar de tecnologias ancestrais. Entender meu ciclo, que quando, às vezes no meu período pré-menstrual, eu não estou legal para um ato sexual. Eu quero ficar mais resguardada, eu estou mais estressada, eu estou mais cansada. E aquilo é o meu momento também de morte e renascimento, porque o sexo, ela é uma morte e um renascimento. Você morre para poder se fundir com o outro. E se você não é capaz de formar vínculo, como é que você vai morrer? Como é que você vai permitir se entregar para morrer e renascer junto com o outro? É troca, não tem como. Gente, geralmente tem uma dificuldade muito grande de entender como que as pessoas conseguem, algumas vezes, despir os seus corpos, ficar nua na frente do outro e não conseguir formar um vínculo. Como é que eu consigo ficar nua, transar com outra pessoa, mas eu não mostro quem eu sou, eu não falo quem eu sou? Como é que esse sexo pode ser pleno? Se não tem entrega, não tem confiança, não tem, olha, essa aqui é a Thaís. Tá disposto? Essa aqui sou eu. Com todas as minhas... Eu nem gosto de botar muito defeitos, mas com todas as minhas características, que podem ser boas e nem tão boas. Consegui responder? Nossa, muito bem. Eu fico pensando também num conceito, quando você fala isso, de estupro marital, né? Que é a questão da mulher casada, que muitas das vezes é levada a um ato sexual sem o desejo e sem a vontade, né? E isso já foi muito bem conceituado como estupro marital, né? Então, às vezes, até uma coisa, até a relação dos nossos pais, dos nossos ancestrais mais próximos, né? Daqueles que ainda às vezes estão até vivos, não foram relações saudáveis, né? Foram relações de sofrimento, de dor, de obrigações, né? E aí a gente precisa pensar como é um psiquismo de uma pessoa que nasce na dor, né? No sofrimento, né? Na culpa. O quanto que isso pode ser uma construção da relação com a culpa também, né? Porque no fundo a alma sabe o que
cada ancestral viveu. Por isso que a gente sofre tanto, né? E se a nossa alma sabe o que cada ancestral viveu, a gente precisa pensar na seguinte coisa, né? Será que as culpas que a gente carrega no nosso corpo não são as marcas dos abusos que os nossos ancestrais viveram e a gente tenta justificar isso? Será que se eu não tivesse vindo, eu teria evitado? Será que foi o ato sexual utilizado para eu estar fecundada ali dentro do útero da minha mãe? Será que foi esse ato específico que contribuiu para uma agressão marital? E a gente às vezes tem isso, a gente carrega isso nas memórias inconscientes, nas memórias celulares de traumas, né? Existe até estudo sobre o psiquismo fetal que contribui, falando um pouquinho sobre isso, né? Eu queria, Thaís, que você trouxesse agora nesse momento de... Vamos começar a encerrar, né? Tem muitos trabalhos por aqui ainda, a madrugada vai ser longa. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, né, sobre quais caminhos que a mulher e a mulher preta podem começar a trilhar para entender os seus traumas transgeracionais, entender a realidade, entender um pouquinho quem ela é, um pouquinho sobre a relação dela com as negações da própria sexualidade. Queria que você falasse isso como uma forma de linkar e começar a finalizar o nosso encontro. Só que você algo que aconteceu comigo não. Eu estava com um grupo de mulheres e uma mulher, ela falou que ela não estava sentindo prazer na relação sexual dela com o marido. E ela foi falar com a mãe e a avó. Aí a avó disse para ela que aquilo era normal, que ela só tinha sentido orgasmo quando estava grávida, acho que do 6º filho, com 8 meses de gravidez, que ela tinha sentido esse prazer. Aí ela virou e que não era para ela se separar, porque o marido dela era muito bom. O marido dela trabalhava e não batia nela. Então, que não era para ela se separar dele, só por conta dela não estar gozando. E nesse sentido, ela falou que ela estava morrendo em vida. Eu estava morrendo. Eu estava morrendo em vida naquele relacionamento que eu não estava sentindo prazer. E quando eu me separei, eu comecei a viver. Para a gente entender também que a sexualidade é essa entrega para a vida. Não é? E se a gente não está numa parceria onde a gente está conseguindo ter essa troca de energia, essa troca sexual, essa movimentação energética, que é da energia sexual, você pode estar morrendo em vida, você pode estar definhando. Que não é só a relação do ato, mas o quanto que você está se abrindo para viver, para a felicidade. E o sexo, ele também é importante. E o próprio toque. Porque se você está com um parceiro e você não se sente desejada, você não se sente amada, você não se sente vinculada e cuidada, provavelmente você vai definhando. Você vai perdendo o seu brilho. Porque todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser amado. É mentira falar, eu não ligo para isso. Gente, é hipocrisia. A gente quer ser admirado, sim. A gente quer ser amado, sim. Porque faz parte desse vínculo de comunidade. Então, como pontos que a gente pode falar para essa mulher é esse autoconhecimento, de conhecer o seu corpo, fazer essa meditação ao tempo, de estar todo o tempo se percebendo quais são as emoções que estão passando pelo corpo dela e o que essas emoções estão querendo dizer, quais atitudes que ela precisa tomar em relação àquela emoção, porque a emoção que vem é para você tomar uma ação. Então, quais ações eu tenho que tomar em relação a essas emoções? Outro ponto é fazer terapia, que é importante, porque o terapeuta vai ser um facilitador nesse processo de autoconhecimento. Desculpa te cortar, Thaís. Desculpa. É necessário falar assim, eu acho que é buscar terapia com um profissional afrocentrado, com um profissional preparado, porque senão muitos profissionais acabam retraumatizando os pacientes e os clientes nas próprios settings terapêuticos, né? Sim. A gente precisa pensar nisso também. Esse profissional entende sobre esses corpos, sobre essas mulheres, sobre essas relações, né? Não sei se você concorda também. Desculpa te cortar, mas...
concordo, porque às vezes não vai entender essa interação desse corpo preto. Por que que essa mulher preta ela tem essa hipersexualização? Ela busca vários parceiros para poder tampar essa ferida, essa dor que ela sente. Porque ela acredita que ela transa muito bem, os homens querem ela porque ela é muito boa de cama. Então é o lugar de valor dela. E eu preciso manter. Então, nesse ponto, é legal a gente ter todo buscar esse autocuidado com esse terapeuta afrocentrado, esse psicoterapeuta, e também formar redes de apoio de comunidade. Porque quando a gente encontra uma pessoa que está passando por uma situação parecida com a gente, quando a gente escuta a história da nossa família, das nossas ancestrais, a gente vê que a gente não está sozinha e que há outros caminhos para que a gente possa superar essa situação. A gente precisa falar sobre sexo, sexualidade. A gente precisa conversar mais sobre isso. Às vezes a gente precisa falar para uma amiga que não é uma terapeuta ou um terapeuta, que, poxa, não estou me sentindo legal em relação a isso. E essa pessoa, ela pode falar para você, olha, eu também passei por isso. A gente tem que entender que nós somos mamíferos e nós vivemos em comunidade. A gente forma vínculo. A gente nasceu para viver em comunidade. A gente não é para nascer para viver isolado. E nessa comunidade a gente tem que fazer troca e falar mais sobre a gente. E falar a verdade. Não falar, nossa, olha, transei pra cá, foi maravilhoso. Ontem acabei com meu marido acabou comigo. Isso é uma mentira. Tu só tá se enganando. E só você, porque o outro tá sabendo que o dele é uma mentira. Uhum. Então, vamos falar a verdade pra gente mesmo, parar de se enganar e parar de performar essa sexualidade pornográfica, que é tudo mentira também. Haja perna, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de fingir. Vamos ter uma entrega de verdade, uma conexão e não pensar nos boletos. Porque a gente vive hoje pensando em pagar conta, pensando em filhos, pensando nos problemas. E o sexo, que é para ser um ritual, um momento de entrega e de fortalecimento, vira só para a gente cumprir uma agenda, um cronograma. Entender também que a sexualidade ela pode virar uma ritualística, um momento de troca, de entrega entre você e o seu parceiro, ou entre você e você mesmo. Aquele momento onde você toca o seu corpo e fala para ele, calma, bebê, eu tô aqui, eu tô se sentindo, o que você tem para falar para mim? E amar o seu corpo, porque o corpo é o que a gente tem aqui na Terra. A gente precisa dele para o nosso espírito estar. Então não adianta a gente descartar o corpo e só olhar para o espírito. A gente precisa olhar para esse corpo também. Senão a gente não estaria encarnado. Acho que é só isso. Nossa, eu não vou acrescentar nada. Vou finalizar aí com a sua fala. Obrigado. Que potência, Thaís. Muito obrigado. Que essas palavras suas ecoam aí no coração de cada mulher, de cada figura masculina que está ouvindo. Até porque nós também somos atravessados por mulheres, né? Nós homens temos mães, temos filhas e precisamos também pensar e ouvir isso e educar os nossos filhos e aprender, né? Muito, 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 muito obrigado. Obrigado, Biografia Preta. Obrigado, Aquilombamente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Léo. E é isso, gente. Uma boa noite de sono ou uma noite conturbada de sono, mergulhados nos conflitos produzidos por essa live, porque conflito é bom, conflito faz parte. É no conflito, é na neurose que a gente descobre muita coisa boa aí, né? Sim, gente, um prazer. Um beijo, Antônio Carlos. Tudo de bom pra você, que você curta a sua noite com seus afazeres, seja maravilhoso. Próximo eu quero estar. Sabe que eu amo. Pode ir. E um beijo a todo mundo que ficou aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi de muito coração, com muito afeto a gente tá aqui. E é isso, né? Vamos transar bem, gente. Transar gostando de transar, né? É muito bom sentir prazer e se sentir amado. Que a nossa sexualidade seja um ato de entrega e de vínculo. Que eu acho que é o mais importante. Acho que as pessoas casadas vão sair daqui com um calor imenso, uma energia imensa. E é isso aí.
eu vou canalizar minha energia de saúde para a espiritualidade, né? Para a energia da Pubugiga e do Ixô, e é isso aí. Beijo grande, gente. Boa noite para vocês. Um Beijo! abraço. Tchau. Tchau, tchau! Abraço.